Pastor Thiago da Mata, seja muito bem-vindo ao podcast do Tchê para mais um episódio do nossos bate-papos aqui do nosso canal do Teologia. É um prazer tê-lo aqui. Depois de tantas tentativas, não é? Deus nos permitiu estarmos hoje aqui para falar sobre um assunto que, bom, pelo menos eu considero importante, né? Há muito tempo atrás eu era um entusiasta, né, da musculação e do exercício físico. Quando fui para o quartel, da mesma forma. E hoje nós vamos falar sobre os cuidados do corpo, né? Sobre uma perspectiva teológica, sobre essa importante temática sobre cuidados do corpo, exercícios físicos, até muito, talvez, visto de maneira errada por alguns cristãos, essa questão. Mas eu fico feliz que o senhor aceitou o nosso convite e eu quero lhe dar as boas-vindas e que tenhamos um bom bate-papo aqui. Pastor Leandro, é um privilégio, uma alegria enorme estar aqui com você, com o pessoal que segue aí o teu canal. E o assunto nosso ele é um assunto muito interessante, talvez pouco explorado, né, principalmente no meio cristão, embora tenha, né, várias ênfases aí do esporte, evangelismo. Falar do cuidado do corpo é sempre muito escasso material, até questões de pesquisa. Então eu me sinto muito privilegiado e honrado estar aqui com você. Espero que o nosso tempo aqui seja bom para a glória de Deus. Massa, muito bom. Pastor Thiago, eu quero começar falando um pouco do senhor, para os nossos ouvintes, talvez não lhe conheçam. Então fale um pouco do seu ministério, como é que Deus tem lhe usado no avanço do reino, onde o senhor tem trabalhado. Muito bem. Então, eu sou natural aí de Campos do Jordão, São Paulo. Fui para o seminário, no seminário, então, Instituto Bíblico Peniel. Lá encontrei a minha esposa, atual esposa, né, e única. Nós éramos da mesma turma, formamos em um dia, casamos no outro. De lá, então, eu fui pastorear a primeira igreja batista em Assis e fiquei, então, pastoreando 2 anos lá. Quando nós saímos de lá, saímos com apenas um filho. Chegamos, então, ao sul para trabalhar com a organização Palavra da Vida e servir aqui nos ministérios que a Palavra da Vida tem e contempla. Bom, fazem 6 anos, daqui a alguns dias vai findar 6 anos e abrir o 7º ano que nós estamos aqui na Palavra da Vida. Então, eu tenho aqui, junto com a minha esposa, servido ao Senhor, coordenando 3 frentes ministeriais. Então, nós temos 2 escolas aqui na Palavra da Vida, eu sou o coordenador dessas 2 escolas. E nós temos também um ministério que forma líderes para atuar nas igrejas locais com a nova geração, que é um ministério chamado MIL, Ministério com Igrejas Locais. Então, nós deslocamos com treinamento, com material didático e tudo mais, e acompanhamos esses líderes das igrejas, e são os ministérios que nós estamos atuando. Como eu falei, nós saímos lá com um filho, hoje nós temos mais 2, então nós temos 3 filhos aí, um de 6, uma de 3 e um de 8 meses. E aqui nós seguimos. Sigo também servindo ao Senhor na igreja local, sou um dos pastores da Igreja Bíblica Unidos, no seminário que nós temos aqui no sul, aqui na nossa região. Eu atuo ali como professor, ideão e diretor acadêmico. Já tem ali 2 anos que eu tenho servido nessa posição e nessa área. E nas horas vagas, eu brinco assim, eu tenho uma assessoria esportiva online, onde então eu ajudo pastores e líderes a se manter saudável com um bom acompanhamento, como se fosse um personal trainer à distância, né? Sim. Mas muito bem feito, muito bem elaborado, a partir da realidade pastoral e missionária. Porque eu sei do tempo, a escassez, mas é possível a gente dedicar um tempinho para cuidar do corpo. E aqui, então, eu estou entregando que, além de formado em teologia, tendo ali um mestrado em ministério e agora estou na metade do meu mestrado em divindade, eu sou formado em educação física, licenciatura, bacharelado, com estudos dirigidos na fisiologia do exercício. Então, é basicamente isso que nós temos feito aqui no Rio Grande do Sul, em termos de família também já está aí, e a minha formação. Muito bem. Então o senhor entende muito bem essa questão da importância
dos cristãos, e não só os cristãos, mas como o senhor falou, dos missionários e pastores, que às vezes o tempo é escasso, de cuidarem da sua saúde física, né? E aqui a gente pode começar a falar sobre o ano está findando, muitas guloseimas, o mês... E aí vem o próximo ano, 2024, com aquela realidade. Não, nós precisamos melhorar o nosso condicionamento físico. Sim. E aí vai protelando. E aí, de fato, nós precisamos cuidar da nossa saúde física, porque uma vez que Deus nos deu o nosso corpo, nós precisamos cuidar. E aí eu quero já introduzir, pastor, uma questão bíblica do assunto. A gente sabe que hoje o mundo está vamos dizer assim, em busca de um corpo bonito, em busca de aparência física legal, para ficar mostrando nas redes sociais e gerando aquele burburinho para as pessoas. Não, eu quero ser igual a essa pessoa, em redes sociais, Instagram, aquela coisa. E a gente vê que tudo isso traz uma questão de vaidade. Mas não só vaidade, mas daqueles que estão olhando essas pessoas que têm influência nessa área, causa também um pouco de inveja, né? Eu quero ser como essa pessoa, eu quero tentar chegar o máximo possível perto da pessoa. Então, falando biblicamente, qual é a importância de nós cuidarmos do corpo sem ter essa questão de vaidade? Obviamente que é difícil, creio eu, mas é possível tratar do assunto biblicamente, não é? Perfeitamente. Bom, nós precisamos partir do pressuposto, a forma como Deus cria o homem. O Senhor, no Gênesis 2, versículo 7, ele diz: então o Senhor Deus, Moisés ali escrevendo, formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. De fato, aqui o texto não fala sobre exercício, mas fala como Deus fez o homem. Deus não fez o homem só um ser espiritual, ele fez um ser também físico, integral. Então, quando nós falamos sobre saúde do corpo, saúde física ou do corpo, nós estamos tratando de um assunto extremamente importante para qualquer pessoa, inclusive o cristão. Eu diria que, sobretudo, o salvo em Cristo Jesus, por ter uma nova consciência, ser regenerado, né, toda essa questão da salvação. Então, tem total compatibilidade com o crente, com o pastor, com o missionário, seja quem for. Essa ideia do corpo. Agora, cuidar do corpo, eu digo o seguinte, uma das coisas que vai diferenciar aquele que não é cristão do cristão é a motivação pelo qual eu faço. Por que faço o que faço? E isso entra todas as coisas, não é? Então, como o senhor bem pontuou, a pessoa que de repente não é salvo, ela faz musculação, ela pratica esporte para ela, para a glória dela, para uma questão dela e por ela mesma. O cristão, ele tem um pontapé inicial que ele faz o que faz para a glória de Deus. Ele cuida do corpo para a glória de Deus. E isso determina a forma como ele vai praticar o exercício físico. A gente costuma pensar que o Senhor espera de nós que nós, então, na totalidade, né? A primeira pergunta do Catecismo de Westminster: qual é o fim principal do homem? Glorificar ao Senhor e gozá-lo para sempre. Em uma área, todas as áreas, inclusive o corpo, que Deus o fez, junto com o conceito espiritual, numa integralidade. Então, para mim, e aqui talvez já estamos ressoando o texto, né, lá do próprio Paulo, lá em Coríntios, né, se quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. E é um detalhe interessante, isso que ele pontuou, o fazer qualquer coisa, não é só sobre alimento, é sobre como eu vivo. Então, isso faz total diferença. Quando o Evangelho nos salvou, o Senhor nos salvou, a vida no Evangelho é uma vida de integralidade. Então, eu vivo de forma diferente, isso em todas as áreas. Ao que parece, no meio cristão, e note algo muito estranho, tá? Eu vou dar um adendo aqui. Foi feita uma pesquisa no estado do Paraná. Das 100% de pessoas que foram pesquisadas, das que estavam praticando exercício físico ali, caminhando, cuidando do corpo, 65% era cristã. Agora, note porque eu acho curioso isso. Porque talvez o pastor e quem está me ouvindo
tem uma compreensão ao que parece diferente. Parece que quando nós olhamos para as igrejas e os cristãos ao nosso redor, o exercício físico passa a ser um último ponto a ser considerado, e isso se o cardiologista falar alguma coisa. Né? Mas ao que parece, pensando biblicamente, o exercício físico ele é tão importante quanto o meu relacionamento de devoção e oração e leitura bíblica que eu tenho com o meu Deus. Não dá para desvincular uma coisa da outra. Ela é tão importante quanto, e eu glorifico da mesma forma. Perfeito. Há aquelas pessoas, pastor, que gostam de citar Paulo, né? O exercício físico é pouco, é proveitoso, mas exercita-te na piedade, tá? E aí acabam atrelando isso que Paulo falou à realidade. Não, nós não precisamos tanto cuidar do nosso corpo quanto a nossa piedade. E aí acabam, né, inclusive tendo preconceitos com aqueles que vão para a academia, com aqueles que têm uma vida ativa no sentido esportivo. Como é que a gente pode, então, equilibrar, e esse é o segundo ponto da nossa conversa, equilibrar o cuidado com o corpo e a importância do cuidado com a nossa alma? Porque se nós pensarmos num sentido, é muito fácil nós darmos atenção mais a uma coisa do que a outra. Né? Perfeito. Colocar prioridade numa coisa do que da outra. Mas como equilibrarmos essa questão de cuidado físico e cuidado da alma? Ok. Excelente pergunta. Sabe que na sua pergunta, antes de abordar o texto de 1 Timóteo 4,8, que é o que o pessoal costuma usar e tirar fora de contexto, me vem à mente 3 João 2. 3 João 2, Paulo escrevendo ao presbítero Gaio, ele vai dizer o seguinte, João escrevendo a Gaio, ele vai dizer o seguinte, amado, ele começa assim, amado, espero que vai bem a sua saúde, como vai bem a sua alma. E saúde ali é a ideia de estar condicionado, estar bem fisicamente. Ele diz assim, olha, eu estou vendo a sua caminhada com o Senhor, a sua espiritualidade, mas sabe o que eu espero? Eu espero que o seu físico esteja bem também, esteja saudável. Então me parece que o equilíbrio, pastor Leandro, ele existe no texto sagrado desde sempre. O cuidado de ambos, né? Ele existe desde sempre. Pegando o texto de Coríntios de Paulo, glorificar o Senhor em todas as áreas, exercício espiritual, caminha de pé de igualdade. Agora, olhando para o texto que o senhor bem citou, e é talvez um dos textos mais conhecidos aí, mas textos desculpa, né? Para não praticar o exercício físico, né? Mas tá vendo aqui, Paulo tá dizendo lá, ó, olha, o exercício físico não tem nada de valor. Não é isso que você está falando. Não, tem pouco proveito, ok. O pouco proveito quer dizer que não serve para nada? Não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo ali que o exercício físico ele tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem promessa da vida que agora é e da que há de vir. Então, note, no contexto maior do apóstolo Paulo escrevendo aqui, esse texto está inserido não para falar de exercício físico, não é isso que ele tá fazendo, mas para ressaltar o valor da piedade. Afinal, tem promessa para hoje eternamente, o exercício é só para hoje. O exercício físico não tem a ver com a eternidade no sentido como a piedade o tem. Mas muito embora o foco não seja o exercício no texto, mas sim a piedade, é inegável que Paulo reconhece que o treinamento, isto é, o exercício físico, ele tem proveito. O algum proveito, eu gosto da versão NAA, porque me parece que ela traduziu da melhor forma ali, o que Paulo quis passar. Ele tem proveito sim, né? Há quem diga, inclusive, que o próprio Paulo, ao realizar longas viagens, tinha o costume de se exercitar nesse processo de viagem. Então, o ponto aqui do texto não é equiparar e excluir, é ressaltar a piedade. E não é dizer que o exercício não tem proveito, não, ele tem o seu lugar, ele tem o seu espaço. Agora, como que eu equilibro isso? Né? Talvez essa é a grande questão. Paulo aqui não está abordando equilíbrio, ele está ressaltando a piedade. João, ele traz uma perspectiva de mais equilíbrio. Como é que eu posso equilibrar o cuidado com o meu físico e o cuidado com a minha alma? Puxa, a mesma forma que eu me dedico a me relacionar com o Senhor, a partir desta
prática, desse relacionamento, ele se desdobra na glória para tudo na minha vida, ao nosso Deus. Então perceba o seguinte, eu gosto de pensar um pouquinho na ciência, tá bom? Quanto tempo eu preciso me exercitar para eu ser uma pessoa saudável? Então, eu não tenho doença crônica nenhuma, eu sou bem tranquilo, então você precisa fazer 30 minutos no dia, ou 20 minutos no dia em tal intensidade. Então tá bom, eu vou fazer isso. Porque eu estou utilizando o exercício para cuidar do meu corpo, o tempo certo e adequado, para eu viver os dias para a glória de Deus. Então, eu preciso fazer essa jogada de compreensão. Tem gente que acha que não, tá tudo bem então eu vou cuidar do corpo e da alma e beleza. Aí eu vou para academia e fico 1h30, 2 horas. Não é isso. Cientificamente não tem comprovação. Então, nós precisamos prestar atenção no como que eu vivo a minha vida. Bom, a minha vida ela é corrida. Ok, então vamos pensar sobre ela. Como é que está o seu dia a dia? O que você faz? O que você deixa fazer? Não, eu acordo, faço minha devocional, minha leitura bíblica. Eu começo meus estudos e tal. Então, qual é o melhor momento para você praticar exercício? No fim do dia. Não, antes de tudo. Porque aí depois eu consigo ajustar. Na hora do almoço, e depois. Na hora de noite, quando eu não tenho compromisso. E aí eu vou intercalando. Então, a gente faz essa jogada para ter esse equilíbrio. Eu digo o seguinte, uma conversa com um pastor amigo, que é meu aluno, o pastor, ele disse o seguinte, eu estou fazendo exercício físico religiosamente. O que ele quis dizer? Assim como eu não tiro a minha devoção diária, minha leitura bíblica, eu não tiro o cuidado do corpo também. Claro, as proporções são diferentes. Então, eu vou investir numa leitura bíblica ou numa leitura de livro, de repente 1h, 1h30, eu não sei, cada um vai para seguir aí no seu planejamento diário. E o exercício físico, a pessoa vai conseguir tirar o tempo necessário para ela praticar, que é 20 minutos, meia hora. Então, o equilíbrio assim como eu coloco a leitura bíblica, leitura de livros teológicos, ou seja, leitura de questões da área profissional, eu também coloco o exercício. Estrategicamente, no tempo e espaço que eu tenho. Perfeito. E aí, eu acho interessante essa questão, pastor, do equilíbrio e de fazer exercícios físicos constantemente, até porque se nós olharmos para um contexto pastoral missionário, a gente cuida de família, a gente cuida de pessoas, a gente faz visita, nós estamos indo de lá para cá, de cá para lá, e aí temos uma vida, de certa forma, dinâmica. Uma vez que o nosso corpo não está condicionado a fazer todas essas coisas, alguma coisa vai ser perdida ali no meio. Ou nós vamos estar cansados demais, ou nós vamos ter talvez menos ânimo de fazer mais tarefas que se precisa fazer em determinados momentos do dia, vou estar cansado para fazer aquilo ou aquele outro que necessita da minha atenção. E eu creio que exercitar-nos de forma constante e da forma como o Senhor tem falado, isso nos ajuda a ter um pique, uma dinâmica constante nas nossas tarefas diárias. Perfeitamente. E aí a gente pode pensar na questão de que o exercício físico, diferente do que o mundo fala, que é para modificar o corpo, assim, majoritariamente a gente sabe que o pessoal vai para academia, malha para modificar o corpo, para ficar musculoso, ser bodybuilder ou ser uma mulher universo, seja lá o que for, Hulk, seja lá o que for. E aí a gente precisa talvez tentar reconciliar novamente a ideia de que o corpo é o templo do Espírito Santo. Perfeitamente. Então, e aí eu quero trazer a pergunta, como é que a gente pode trazer essa ideia de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo para mantê-lo, vamos dizer assim, para mantê-lo, né, não para modificá-lo, não para nos parecer igual ao mundo. Como é que a gente traz essa questão, de novo, da ideia de que o corpo é o templo do Espírito Santo e precisa ser cuidado, precisa de manutenção? Legal. Excelente pergunta, e eu começo a minha argumentação aqui citando um teólogo, Robert Murrow, citando ele mesmo. Olha que interessante. Então, é um alerta, e aí eu entro na resposta mais completa. Ele diz assim, alguém relatando, estava em seu leito de morte aos 29 anos de idade.
Ele se virou ao amigo e disse: Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. Infelizmente matei o cavalo e agora não tenho como entregar a mensagem. Ele estava falando do próprio corpo. Então ele se atentou ao espiritual, vamos espiritualizar tudo, é tudo espiritual. Com 29 anos ele agora estava no leito ali de morte, sem o que fazer. Porque bateu, a conta bate, uma vida desregrada, a conta bate. A gente sabe, né, pastor, que no fim das contas a Deus pertence a vida. Sim. E a gente sabe disso, eu creio nisso. Pode ser uma pessoa mais fitness, que cuida do corpo perfeito, se alimenta bem. A gente sabe que o fim é isso, mas isso não anula a nossa responsabilidade. Sim. E esse aqui entendeu isso aqui. A paixão espiritual dele se tornou um esgotamento. Ele olhou para aquilo que é o templo do Espírito e lidou com ele de uma forma extremamente relaxada, não cuidou como deveria. Né? E aí quando nós olhamos o texto do nosso corpo ser templo do Espírito Santo, nós estamos lá em Coríntios, capítulo 6, por exemplo, e é interessante então nós nos atentarmos um pouco acerca disso. Então, tudo que eu faço para o Senhor, eu faço com muita dedicação. Tudo. Isso deve ser. O cristão por excelência, ele não é só um cristão por excelência quando ele adora o Senhor, ele é um cristão por excelência quando ele também, no trabalho, dá o melhor. Ele estuda, ele se dedica. Ele, assim, perfeitamente. Mas por quê? Por que o cristão, quando a gente começa a falar sobre cuidado do corpo, abandona do lado? Porque talvez ele se esquece da premissa que o corpo também não é dele, assim como o templo não é dele. O corpo é de Deus, e quem habita sobre esse corpo é o próprio Deus. Sim. Falta um pouco de temor aí, pastor. E aí, eu quero já trazer uma problemática que para mim é o tabu, ou a dicotomia do espírito é bom e a matéria é má, desde o século I, ela foi passada ao longo da história dentro da igreja, e hoje o que nós vemos no dia a dia em termos de cristão é isso que nós vemos. Então a pessoa ela tem que buscar o Senhor, mas ela não pode ir na academia, ela não pode usar roupa de treino, ela não pode se cuidar. Por quê? Porque senão é idolatria, cuidar do corpo. Não, isso aí é o extremo disso. Então, o que nos ajuda a caminhar corretamente, cuidando do corpo como deve ser cuidado, além de querer glorificar o Senhor, temer ao Senhor diariamente, com uma vida de temor, que é o princípio da sabedoria, que vai me levar então a cuidar do corpo, é lembrar que esse corpo não pertence a nós, e mais, é a habitação do Espírito Santo, que é Deus, e é a partir disso que nós vivemos. Perfeito. Então, se eu esqueço, e aí nós estamos falando de teologia, se eu esqueço isso, como é que eu vivo? Por que eu tenho que ficar dicotomizando as coisas? Né? Não, o corpo é ruim, né? E então, assim, não é que é ruim, é legal, né? Aí começam as desculpas, né? Não, mas sabe como é que é Paulo, né? Mas sabe como é que é? Não, mas quer dizer, eu vou começar segunda-feira. É a eterna segunda. Nunca chega. Nunca chega. Mas por que eu faço isso? Porque existem crenças no coração do homem que leva ele a viver a vida do jeito que o Senhor não esperava que ele vivesse. Aí, os espirituais, não é? Espiritual é quem está buscando viver cheio do Espírito Santo. E como é que alguém cheio do Espírito Santo é alguém desleixado com aquilo que é a habitação do Espírito Santo? Não faz sentido. Incoerente, né? Incoerente. Então tem esse aspecto, pastor, de crenças, doutrinas na mente humana que não provém do texto sagrado, mas provém de seitas que vem arrastando ao longo do tempo. Perfeito. E eu diria também, pastor, eu acrescentaria nessa lista aí talvez algum tipo de tradição, né, de não olhar direito para o que de fato é importante e deixar que outras coisas venham no lugar disso, como por exemplo
a academia não é ambiente para cristão. Se você for para lá, você vai pecar. Uma vez que não é o ambiente que nos faz... É claro que há tentação, mas o pecado está no nosso coração. E aí eu quero entrar nessa questão mais prática, pastor, que talvez seja algo importante de nós falarmos. Não está no nosso roteiro, mas eu acho importante falarmos. O ambiente, certo? Muitos acreditam, e eu concordo, que o ambiente de academia, até certo ponto, ele traz certas tentações. Certo? Uma olhadela de errado, é fato. Né? Um ambiente cheio de pessoas bonitas, vamos dizer assim, então há este perigo. Então, como é que a gente pode, na prática, né, se alguém tem problemas com essa questão, né, Oi, meu bem, tudo bom? Vai lá com a mamãe. Papai está trabalhando. Então, essa questão, como é que a gente pode ajustar o ambiente? Vai correr no parcão, vai correr numa pracinha, mas eu quero me exercitar os meus músculos, então eu vou para uma academia em um horário onde não tem pessoas, porque não tem academia para homens, até hoje eu não vi academia para mulher. Então, ou horário só para homem, horário para... A não ser que algum cristão ali, rico, que eu vou comprar uma academia, vou fazer horário só para homem, horário só para mulher, ou uma academia para ambos. Então, como é que a gente pode ajustar isso, pastor? Muito bom, bem prático. Bom, eu acredito assim, se você consegue ir para academia com a motivação certa, você vai treinar em 30, 40 minutos ali, focado, vai com fone de ouvido... de repente tem um alvo evangelístico teu, convida essa pessoa para treinar e fica ali treinando, a sua esposa sabe que é um alvo evangelístico, enfim, chega lá, treino rápido e vai. E isso não vai ser tanto um problema, né? Pelo menos na minha experiência pessoal, por essa questão de foco e ter o tempo certo para treinar. Então eu vou com o tempo contado, então ou com alvo evangelístico ou com fone de ouvido, mensagem, pregação, música, treino, porque eu sei que isso, embora eu nem goste tanto do ambiente de musculação da academia em si, eu particularmente, eu ia, na época, quando eu podia ir, com a minha esposa, pra gente treinar, sabendo que aquilo era benéfico demais pro meu corpo. Era a minha única razão, isso vai glorificar o Senhor, vai trazer benefício, e eu vou ganhar hora do meu dia, que é o que parece, não é, né? O pessoal acha que sair para treinar, nossa, 1 hora, 40 minutos, isso vai ficar... terrível, vai acabar com o dia, não, você vai ganhar, a sua produtividade aumenta, né? Então eu diria vai, mas aí de repente a pessoa fala, não, eu não consigo, eu peco e tudo mais, ok. Um aluno meu começou aí há 4 meses treinando comigo, à distância, né? Eu montei para ele treino em casa. Em 2 meses e meio, ele perdeu 17 quilos. Uau! Treinando em casa, com o meu treino. Eu postei lá e ele treinou. Eu conheço um pastor amigo em São José dos Campos, São Paulo, que sem treino nenhum, seguindo lá os coreanos dele lá, treinou, olhando pro negócio, secou. E não tem nada de, ficar se mostrando, não. Sim. Você vê nitidamente ele querendo cuidar para a glória de Deus. O ambiente não é problema, né? No fim das contas, a gente pode adaptar. Mas eu quero correr e não quero correr na esteira. Puxa, aí na sua rua, no parcão. Lá no parcão tem aquela questão lá que eu posso usar, aquela academiazinha. Claro, vamos pensar sobre isso. Você pensa sobre isso e vai treinar. Se você sabe que eu quero ir para academia, mas você sabe que o horário bom, vazio é tal, vai. Priorize. É uma questão de prioridade. Local nunca vai ser um problema para quem vai querendo, para quem deseja cuidar do corpo, né? Sim. Então a gente sempre tem soluções. É muito possível você perder peso, você ganhar massa, você cuidar do teu corpo, lidar com doenças a partir do exercício físico, doenças crônicas, diabetes, obesidade, por aí vai, treinando dentro da sua casa. Perfeito. O que vai demandar de você é a mesma coisa que demanda do seu tempo devocional com Deus. É disciplina. Perfeito, pastor. Pastor Tiago da Mata, vamos falar agora sobre vamos dizer assim, os problemas advindos da falta do cuidado do corpo. Então, quais os problemas
que geram quando nós não damos os cuidados devidos ao nosso corpo? Pensando de forma bem prática, uma das consequências negativas tem a ver com desregulação hormonal. Isso é um problema enorme, principalmente para uma questão da própria obesidade. Você tem a diabetes tipo 2, porque a tipo 1 ela vem de herança, ok? Essa é mais rara. A tipo 2 não, a tipo 2 é má cuidado do corpo, má alimentação, pouco sono, e nada de exercício, inatividade física, né? Esse é um grande problema, as pessoas não fazem nada, e aí tem aquelas que dão aquela famosa desculpa, mas eu já trabalhei. Então, existe uma diferença de trabalho físico, atividade física e exercício físico. Você fez trabalho físico, não fez exercício físico. É diferente. Tá? Consequências, então, diabetes, isso pode, além disso, gerar outras questões, como, por exemplo, a própria mental, agora falando, né? Pode, a inatividade física, ela pode fazer com que o seu corpo ele adoeça, e com o adoecimento do corpo adoeça a sua mente. Depressão, ou estado depressivo, melhor falando, ansiedade, estresse, né? E aí nós poderíamos arrastar para uma série de coisas. Tipos de câncer. Então são tudo consequências advindo de má alimentação, inatividade física e pouco sono. Olha só, recentemente um neurologista disse que ele estudou, ele fez medicina e especializou em neuro porque ele disse que a família dele morreu de Alzheimer. Então ele queria estudar para saber. E aí ele descobriu que o Alzheimer da família dele eram todos possíveis prevenir. Porque 40% dos Alzheimer é possível prevenir. E como ele fala? Fazendo atividade física, exercício físico, alimentando bem e dormindo bem. O senhor acha que, vamos falar especificamente de pastores e líderes religiosos que têm doenças crônicas, o senhor acha que essas doenças crônicas, não a maioria, né, não 100% delas, mas algumas delas, são causadas por uma falta de cuidado com o corpo, falta de exercício físico? O senhor diria, o que o senhor diria sobre isso? Eu diria que com certeza. Com certeza. Desde coisas pequenas, como por exemplo, já viu aquele cidadão que está sempre com o nariz ruim, cafungando, e vez por outra tá lá com... Por quê? Por que isso acontece? Porque a imunidade deste cidadão é baixa. O que ocasiona baixar a imunidade? Má alimentação, inatividade física e dormir pouco. Se eu não estou descansando o que eu devo, se eu não estou me alimentando como eu devo e nem cuidando do corpo fisicamente falando, os desdobramentos começam na coisa mais simples. É um resfriado. Eu não estou dizendo que quem faz certinho não vai ficar com resfriado. Não é isso que eu estou falando. Né? Mas, com certeza, uma imunidade mais forte é mais difícil do vírus ganhar. Estatisticamente falando, teve, no período de Covid, atletas que morreram, é verdade. Mas teve muito mais gente que estava na inatividade física, sedentário, morreu, do que aquele que cuidou do corpo. Aquele que se alimentou bem. E o enfrentar Covid também. Porque todo mundo estava passivo de pegar a Covid. Então, quem pegou o Covid e estava com a tríade em dia, teve uma chance maior de lutar contra o vírus. Eu não estou dizendo... Por exemplo, eu vi casos de triatletas que levam o corpo a um extremo, que aí é um outro assunto, né? De quase morrer, ficar lá entubado e tudo mais. Mas pessoas comuns que praticam esporte, e esse negócio que a gente está conversando, toda essa nossa conversa aqui, o assunto, enfrentou bem, teve sim, as consequências, sintomas da Covid teve, mas foi tranquilo, passou muito bem. E aí você pode pensar assim, mas aí é muito fácil falar, né? Teve muita gente que não fazia nada disso e também
teve poucos sintomas. É verdade, teve. Aí tem várias nuances para a gente pensar no próprio vírus, mas eu vou deixar isso de lado e dizer o seguinte: o pós-Covid, para muita gente que já cuidava do corpo, foi muito melhor e muito mais fácil daquele que era sedentário. E ainda tem até pessoas hoje que lutam, né, com sequelas da Exatamente. Da COVID, né? E a gente vê, eu conheço pessoas que... Mas, infelizmente, né, como temos dito aqui, não generalizando a questão, mas o pós-Covid poderia ser melhor enfrentado, com certeza, com aquele que tem um melhor condicionamento físico, vamos dizer assim. E isso entra dentro dos benefícios de se cuidar do corpo. Perfeitamente. Como já falamos também há algum tempo atrás, da mente. A sua mente fica mais produtiva, vamos dizer assim, porque... Então, dentro desses dois benefícios que citamos agora, o senhor diria que há mais benefícios que poderíamos pontuar aqui por termos um cuidado melhor do corpo? Eu vou começar a listar agora. Então, como nós já falamos, né, ele promove saúde mental. Né? Então, o exercício, isso aqui é comprovadamente, né, que melhora o humor, o alívio dos sintomas, por exemplo, do estado da pessoa depressiva, a questão da luta contra a ansiedade. A gente sabe, sim, que a ansiedade, essa questão, né, a falta de confiança em Deus, a gente sabe que tem essa parte teológica por trás, mas quem está cuidando do corpo, ele tem esse plus a mais. Gostei, esse plus. Esse plus, né? No fim, a ansiedade ela vai ser vencida a partir da confiança em Deus. Isso é o apóstolo Paulo falando lá na carta aos Filipenses. Muito bem, mas a gente tem esse plus, por que não usar, né? Exatamente. Melhora também na luta contra o estresse, né? Então, segundo estudos, inclusive, isso acontece porque os exercícios produzem alterações nas partes do cérebro que regulam a sensação, do prazer e do humor. Promove perda de peso, né? Então o exercício físico ele é crucial para quem quer emagrecer. Mas emagreço comendo, é verdade. Mas e depois? Vai ter que fazer exercício físico. É fundamental para você fazer a transição da massa gorda para massa magra, para você ter um melhor condicionamento, uma melhor qualidade de vida. Sim. Promove redução dos riscos de doenças, de desenvolver doenças crônicas. Olha, segundo estudos, a falta de atividade física regular é a principal causa de doenças crônicas. Diabetes, hipertensão. Né? Então, já a prática regular do exercício físico melhora a sensibilidade, por exemplo, à insulina, a aptidão cardiovascular, a composição corporal, ajudando a regulação então, da pressão arterial e os níveis de gordura no próprio sangue. O exercício físico, para quem já tem doença crônica, ajuda no controle. E aí eu tive um professor, ele é um doutor em fisiologia, Fábio Seschini, ele diz que o exercício ele controla a doença crônica através de 4 pilares. Primeiro, educacional. Então a pessoa precisa ser educada do porquê ficou doente. O que pode ou não fazer para controlar essa doença, então educacional. A segunda, ela pode controlar a doença crônica através do tratamento medicamentoso, que é o pessoal mais gosta, que é o caminho mais rápido, né? É o remedinho, vai com o remedinho, além do valor no futuro ficar muito grande, tanto remédio já comprou, faz mal pro corpo. Terceiro, mudanças alimentares. E quarta, atividade física e exercício. Qual delas a pessoa quer? Né? Eu diria que o que menos gasta dinheiro. Então vamos lá, entenda o porquê você ficou assim, e agora vamos tratar com uma boa alimentação e uma boa qualidade de um bom exercício físico. Promove melhoria na qualidade de sono. Então, o gasto de energia durante o exercício físico, olha que legal, ele estimula os processos de recuperação durante o sono. Olha que legal isso aqui. Bacana. Então, além disso, acredita-se que o aumento de temperatura corporal que ocorre durante o exercício melhora a qualidade de sono, porque tem um aumento da qualidade de sono, que o teu corpo ele precisa esfriar, que a temperatura, quando você está dormindo, ela vai baixar mesmo. Ela precisa fazer isso, para aquilo que o corpo vai fazer, porque se ela estiver quente, você não vai conseguir dormir. Faz parte do processo do sono. Então, veja, um bom exercício físico vai ajudar na qualidade. Né? E por fim, a última que eu quero citar aqui,
de muitas, óbvio, né? Produz redução da dor. A dor crônica, pastor, ela pode ser debilitante demais. Mas, se alguém está me ouvindo aqui tem fibromialgia ou uma dor parecido, eu sei que isso chega a ser na mente humana insuportável. Mas, veja, o exercício físico pode ajudar a amenizar a dor, a reduzir a dor para você viver a vida com mais qualidade. Que bacana. Muito bom. Então você aí que tem fibromialgia, algo parecido, comece a se exercitar logo, se você não aguenta mais essas dores. Segundo o pastor, você vai melhorar da sua dor e você vai ter uma melhor qualidade de vida. Tá bom? Então, mais algum conselho, pastor? Eu diria que, a exemplo, tem um ex-aluno meu que ele falou assim, olha, o que eu tenho não é fibromialgia, mas também ninguém sabe o que é. Mas o que você sente? Uma dor crônica aqui, 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 aqui. Falei, nossa. E eu mergulhei. Eu gosto de desafio, pastor. Aí eu mergulhei. Porque eu quero que o exercício seja útil para a pessoa que está me ouvindo. Né? Isso não é sobre estética, é sobre a glória de Deus. Perfeito. E se eu vou ajudar você a lidar com a dor, puxa, que legal isso. Então, eu mergulhei e aí eu tratei a doença dele como fibromialgia. Esses dias ele entrou em contato, ele disse assim, olha, pastor, eu fazia 2 flexões e eu não aguentava mais. Eu tô fazendo 15 hoje. Uau. Falei, louvado seja o Senhor por isso. Progresso fabuloso. Exato. Muito bem. Vamos adiante. Teve uma discussão um tempo atrás, talvez o senhor esteja inteirado, que uma cantora famosa falou que tinham muitos pastores gordinhos porque eles não faziam jejum. Os pastores precisam fazer jejum porque estão muito gordinhos. E aí entra talvez o papel de uma das disciplinas espirituais que às vezes nós deixamos de lado, não damos importância. Eu, por exemplo, vou confessar aqui para vocês que eu não faço jejum, certo? Não costumo praticar essa disciplina. Mas olhando para essa questão, para o que aquela mulher, essa cantora falou, o senhor acha que a prática do jejum, ele ajuda no condicionamento físico, ou ele é mais no sentido de que ela falou, porque tem muitos pastores gordinhos que não fazem jejum, ou foi só algo que ela falou sem entendimento científico de nada, ou o senhor de fato diria, não, o jejum aqui ele ajuda de fato para um condicionamento físico melhor? Eu acho que ela foi muito infeliz na fala, viu, pastor? Extremamente infeliz. Eu acho que ela precisou ler algumas coisinhas antes de falar aquilo lá. Vamos lá, para o jejum ter um certo benefício, não no condicionamento, tá? Nós estamos falando agora de perda de peso, nada de condicionamento. O jejum não vai ajudar no condicionamento físico, mas não mesmo. Você vai fazer jejum, aí que está o ponto, né? Não é nem um foco nosso, mas para o jejum fazer um efeito no corpo, vamos dizer assim, para começar a comer as gorduras do corpo, vai muitas horas. Aí fala para mim, quem é que fica de jejum 20 horas, direta? E depois esse cidadão que não entendeu nada vai voltar a comer melhor ou vai voltar a comer igual? Não adianta, não é essa a grande questão. E detalhe, agora algo muito interessante. Eu já vi pessoas magrinhas, ruim de saúde, com diabetes, e pessoas sobrepeso, saudável. Qual que é a diferença? A alimentação e exercício físico. Aquela pessoa, quando eu examinei ela, que ela era um pouco mais, estava no sobrepeso dela, ela já estava se alimentando bem e praticando exercício físico. O resultado ele vem com o tempo, não é para ficar olhando no espelho. O negócio é assim, a gente não está fazendo para isso. Isso é consequência de uma disciplina, de uma perseverança, né, de entender que eu faço para a glória de Deus. Mas esse cidadão, exame de sangue, coração, tudo que você pode imaginar, ele estava bem. E o magrinho lá não. Todo acabado. Todo acabado. Então não é
assim, tão verdade a fala dela lá do jejum, não tem nada a ver. Eu creio que ela passou longe, até porque não é nenhum propósito Sim. do jejum. E também dizer que a pessoa que está sobrepeso, ela não é saudável, também não é verdade. Tem muito magrinho aí que está ruim a beça, e aquele que está sobrepeso, que falta alguns ajustes, está muito melhor que ela. Perfeito. Agora vamos falar mais sobre a questão de alguns cristãos dentro da igreja não entenderem bem o assunto e acabam tendo certo preconceito com exercício físico, pastor. Qual é o papel do pastor, da igreja, na promoção do cuidado com o corpo? Nossa. E essa pergunta eu faço porque eu não sei o senhor, eu particularmente nunca preguei sobre exercício físico ou alguma coisa que estivesse inserido em um sermão e uma aplicação sobre cuidar no corpo. Eu também nunca ouvi pregações ou sermão que fale sobre o cuidado com o corpo, né? Então, como é que a igreja ela pode participar na promoção do cuidado com o corpo a partir do púlpito, de uma EBD, de um discipulado? Excelente pergunta. Eu sempre sonhei em conversar com alguém sobre isso. Começa com o líder da igreja. A gente sabe que o líder é o Senhor, é verdade. Ele é o pastor, ele é o cabeça da igreja. Ok. Abaixo dele tem aquele que está pastoreando o rebanho que não é dele, é do Senhor. Esse cidadão, ou os cidadãos, né, já que pode ter vários, vai ter um colegiado eventualmente, começar por eles. Eles têm que ser exemplo nisso. Eles têm que cuidar do corpo, eles têm que mostrar isso. E aí vai ter que virar uma chavinha da igreja, porque a igreja quando recebe, por exemplo, o senhor é pastor como eu, vamos fazer visita para membro. Refrigerante, torta, não é verdade? E tu vai fazer o quê? A gente não vai negar, né? Não tem como dizer não. Eu tenho uma estratégia, pastor, eu vou entregar uma estratégia aqui. Quando tem lá um refri, eventualmente eu pego aquele refri, eu fico o copo a noite toda daquele refri. Aí ninguém se sente incomodado, né? Porque né, eu tô ali e dou uma bicadinha e fica ali só rodando assim e tomo tudo no final, mas um copo só, né? Claro. Mas perceba, e não é porque eles são ruins, não, porque eles querem o melhor pro pastor. E a gente vê esse cuidado, nossa, a gente fica até constrangido, né? Sim. De tanto amor para fazer essa transição para o membro saber que o pastor é saudável. Né? Ele vai ficar encorajado, vai ficar assim, não só a partir de uma visita pastoral, o que eu vou fazer agora, meu pastor é todo cuidadoso, mas a influência que o pastor vai gerar naquela comunidade. Por que meu pastor faz crossfit? Tá na moda, né? Deve dizer, o crossfit é antigo, né? Mas o que tem de pastor fazendo crossfit, e aqui não é uma crítica, eu acho muito legal, eu conheço vários, inclusive, e façam, né? Com todo cuidado ali, que é um esporte, na verdade, o crossfit, embora uma área do fitness, ele é um esporte hoje. Mas como é que, então, a partir desse então pastor, ele pode promover na igreja o cuidado com o corpo? Como é que ele pode fazer isso? A partir da vida dele é um primeiro passo, né? Não adianta querer cuidar do corpo se ele é o templão do Espírito Santo, né? A Bíblia fica igual aqueles contrabaixistas, né? O contrabaixista segura aqui, aí a Bíblia tá aqui, ó. O cara apoia aqui, lê livro aqui, né? Mas cuidando, e a igreja percebendo, puxa, o meu pastor, ele é diferente, ele tá cuidando, tá pesquisando, tá se alimentando melhor. Puxa, olha lá, ele emagreceu. E não é com dieta mirabolantes, né? Não, só reeducando a alimentação. Então começa por ele. A partir disso, eu creio que tem séries de mensagens que podem ser feitas, matéria de EBD. Eu gosto muito de um assunto, pastor, que talvez ele não é tão conhecido há muito tempo. A teologia da mordomia cristã. Faz uma série de mordomia cristã. E dentro da série, o corpo faz parte. E trabalha o aspecto do corpo. O que uma boa alimentação? Nós temos livros aí falando sobre a alimentação para a glória de Deus. Nós estamos para lançar um livro da área do exercício físico para a glória de Deus.
Então, nós, aqui em língua portuguesa, nós não temos nenhum no Brasil e nós estamos trabalhando para traduzir e eu estou trabalhando, se Deus me permitir, num material para escrever algo nesse sentido. Mas aí você usa em EBD, você usa a série de domingo, uma exposição da mordomia. Nós queremos ser bons mordomos, não só das palavras, do pensamento, do tempo, das finanças, dos relacionamentos, mas nós queremos também do corpo. Sim. Então, nós podemos pensar estratégias para isso e promover na igreja isso daí. Por exemplo, né? Você pode promover uma caminhada. Então, é uma semana de a questão de cuidado com o corpo, ou 2 vezes na semana, ao longo do ano. O que a gente pode fazer? A gente sabe que a caminhada até tanto tempo, até dependendo da pessoa, ela é muito benéfica, ela vai ser sempre muito benéfica. Mas, puxa, eu não sei fazer, mas vamos então convidar um profissional, isso, que de repente cristão ou não, explica um projeto para ele, fala, minha igreja, eu quero que ela cuide e tal. De repente ele entra no projeto, traga esses aspectos assim de cuidado do corpo. Não é promover, ser um promotor de eventos, não. Mas é ensinar a igreja que o corpo, o cuidado dele faz parte como uma leitura bíblica, por exemplo. Faz parte. Perfeito. Agora o senhor falando dessa mobilização, de tentar engajar a igreja em alguma atividade física, eu lembro agora de uma igreja, até a mantenedora nossa, lá de Natal. Queria já deixar um abraço para vocês aí de Natal, Pastor Jordão, forte abraço. Eles têm alguns militares, policiais militares, né, na membresia. E eu lembro que quando eu os visitei algum tempo atrás, e eles continuam, até vendo as redes sociais de alguns, eles têm uma prática muito legal de correr antes da EBD, né, e até entrarem em torneios, acho que rústicas, né, maratonas, quando a cidade promove. E o interessante é que quando eu os conheci, iam só algumas pessoas, aqueles que eram militares, né? E aí depois de um tempo foi vindo mais pessoas, e eu vendo pelas fotos, tá crescendo o grupo, tanto é que eles fizeram um grupo de corrida, fizeram camiseta de corrida, tudo legal. E o pastor, né, que naquela época estava um pouco sobrepeso, perdoa aí, pastor Jordão, tá lhe entregando, mas ele estava e ele começou a correr junto com o pessoal, né? E aí ele se envolveu, e aí o pessoal corre, faz exercício físico. E aí eu acho que esse exemplo cabe muito bem com o seu argumento. Perfeitamente. De o pastor ele se envolver junto com aqueles que gostam de algum exercício físico e mobilizar o máximo de pessoas possível para fazer isso, entendendo que aquilo ali é benéfico. Perfeito. Isso é fabuloso. Fantástico. E aí, seguindo nessa linha, pastor, dos benefícios do cuidado com o corpo, porque a gente sabe, não é só o cuidado com o corpo, né? Nos dá uma disposição melhor, tanto mental, quanto disposição dos mais diversos possível. Então, há estudos, inclusive, de que se tu fores um bom atleta, tu vai ter um bom desempenho acadêmico, um bom desempenho nos teus estudos e tal. E eu queria, antes de caminharmos para o final, o senhor que é professor, acadêmico, pode também falar sobre isso. Quais os benefícios de exercícios físicos, um bom condicionamento do corpo pode nos trazer na área acadêmica? Nossa, muitos. Veja, eu quero introduzir essa resposta, às vezes é tanta informação na mente que eu preciso condensá-la. A tríade do atleta é a tríade de qualquer pessoa, inclusive do crente. Qual é a tríade? Dormir bem, se alimentar corretamente e se exercitar. A produtividade do cidadão que consegue viver essas três coisas, ela é absurda. Eu vou te contar um exemplo de uma pessoa que dormia pouco. E por quê? Na mente dela, assim, não, se eu dormir à noite, nossa, não, chegou ali 9, meia, 10 horas, não, tem que seguir. Vai até 1, 2 horas, acorda às 5. Aquela pessoa, ela sempre parece que tem uma carreta que passa em cima dela, porque o sono dela está desregulado. Você tem fases do sono, né?
REM, não REM, então você tem fase 1, 2, 3. Essas fases são importantes para todo que o corpo está fazendo quando você está dormindo. Né? Então o corpo está trabalhando, está regenerando. Então, se você quebra isso, você quebra um processo, um ciclo que Deus criou para você regenerar o corpo, o físico, para seguir no outro dia. Então, essa pessoa sempre cansada, e aí sentava fazer o trabalho, sabe? Sono. Por não produzir quase nada, era difícil, assim. A pessoa, ela senta, ela começa a escrever, ela faz, mas, nossa, tá cada dia pior. Quando essa pessoa, ela mudou, ela passou a acordar às 5:30 da manhã, e ia dormir 10:30 da noite, ela conseguiu fazer os 3 cursos que ela estava fazendo, gestões de ministérios que ela estava fazendo e cuidar da família. Coisa que ela não conseguia. Só para ter uma noção, nem tempo em família, culto no lar, a pessoa conseguia. Por quê? Ela vinha carregando coisa do dia e jogando para a noite. Sim. Ah, porque à noite eu produzo mais. Mas Deus não fez esse processo, a não ser que você teve, em questão de trabalho, inverter. Sim. Ok? Aí todo o teu corpo ele vai compreender fisiologicamente essa mudança. E o que tu faria à noite vai fazer o dia e vai dormir igual, todo o processo. Sim. Mas naturalmente é isso. Então ela consegue produzir muito mais materiais, fazer gestão, trabalhar animado. Veja, tem um aluno meu, ele não conseguia. Eu tenho poucos alunos, porque eu não tenho muito tempo de dar a atenção devida que os alunos precisariam. Mas ele começou e tudo mais, aí perdeu peso, e ele trabalha o dia inteiro caminhando na fábrica. E aí, ele inclusive hoje, mais tarde, ele vai vir, vou fazer um treino com ele. Aí tem dia que ele fala assim pra mim, hoje o treino não foi. Por que não foi? Lá na empresa foi difícil, mas como é que foi sua alimentação? Então, ontem eu... E que hora que você for dormir? Então, eu... Mas quando une os 3... É porque é importante, pastor, não só falar do exercício, mas mostrar que Deus fez a gente de uma forma perfeita e com uma didática linda. Nós somos também corpo. Nós precisamos exercitar o nosso corpo. Mas precisamos cuidar desse corpo não só através do bom treinamento de exercício e equilibrado, mas da alimentação saudável e do descanso necessário. Se não precisasse disso, Deus não colocaria o descanso na história do povo de Israel. Não colocaria o descanso para o cristão ao longo da semana. Seria direto, não teria por que dormir. Exato. Então, se ele fez, é porque tudo que ele fez em termos de fisiologia, biomecânica, cinesiologia, o corpo nosso, anatomicamente falando, tudo, ele fez de um jeito tal que precisaria dessas 3 coisas. E isso é importante. Isso é fundamental. E aí você ganha tempo, não perde. Mas assim, isso que eu tô falando, pastor, e talvez o senhor concordando junto comigo, o nosso ouvinte, talvez ele vai falar assim, não, isso é impossível. Você ouvinte, caro ouvinte, caro amigo, caro cristão, deixa eu dizer uma coisa para você, faz o teste. E entre em contato lá no meu Instagram, mas faz o teste. Faz esse cuidado. Fica pelo menos um mês, regradinho. Depois a gente volta a conversar. Perfeito. E aí, se tu fizer, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo o Instagram do pastor, vai ter todas ali os contatos para que você possa entrar em contato com ele e cobrar, caso não dê certo. Pode cobrar, tá aqui, ok? Tá o vídeo aqui, prova, cobre do pastor. Você disse isso, eu fiquei um mês e eu não fiz. Aí eu vou fazer algumas perguntinhas para entender algumas coisas aí. Exato. Seja sincero nas tuas respostas, rapaz. Muito bem, aí. Pastor. Fabuloso. Muito bom, muito bom. Caminhando para o final, pastor. Eu sei que o nosso tempo é corrido, o seu tempo é corrido, o tempo dos nossos irmãos, colegas é corrido. E aí nós queremos incentivar eles... não só eles, mas os cristãos em geral, a prestarem melhor atenção do que Deus deu a eles. E tudo, como nós falamos, geral.
Deus lhe deu o seu corpo, Deus lhe deu tudo que você tem para que você cuide direitinho. Você precisa ser um bom gerente de tudo aquilo que Deus lhe deu. Da sua família, dos seus estudos, do seu espírito e também do seu corpo. Então, o nosso desejo para você que está nos assistindo é que você pense com carinho nessa questão. E se você está assim, não, preconceito, não. Faça como o pastor falou, comece aos pouquinhos. Invista um pouco de tempo, 30, 40 minutos nos seus exercícios físicos e você vai ver que o seu condicionamento, né, a sua mente vão melhorar exponencialmente. Agora, pastor, quais os seus últimos conselhos, né, as suas considerações finais acerca do assunto? Como o senhor mesmo falou, há pouco material didático, pouca literatura em nossa língua para aprendermos mais. Então, quais os seus conselhos para quem quer buscar se inteirar acerca do assunto e começar uma vida de exercícios físicos? Ok. Talvez aqui nas minhas palavras finais, eu quero dizer que a boa doutrina cristã possa ajudá-lo a fazer o que precisa ser feito. Porque veja, para você que está me ouvindo e está acima do peso, não tem muita disposição, você tem alguns aspectos hormonais no teu corpo que está totalmente desregulado por conta da gordura. Você tem 2 hormônios, um deveria dar a questão de saciedade, mas ele não traz, ele perdeu essa função, ele diminuiu. E o que deveria dizer para você que você está com fome, ele está desregulado, é o tempo todo com fome. A razão que você come, às vezes você continua com fome. Por que eu falei da doutrina? Porque é nisso que você tem que se apegar. Teu corpo, ele é vamos pensar numa máquina, ele tem que ser trabalhado e ele vai chegar lá. Só que isso requer que você creia que isso é realmente a vontade de Deus, o cuidado do corpo. Que você olha essa doutrina, essa verdade, a mordomia do corpo, de uma forma correta. E creia nisso e vai até o fim, sabe? Vai ter dia que você não vai querer, não. Vai ter dia que você não... E mais, não só isso, mas você vai lutar com a idolatria. Qual a idolatria? Do que vão pensar de mim. Isso também é errado. O pastor lá, tá lá obeso. O missionário, fala, lá o cristão, não sei o que mais. A pessoa lá diz tal coisa, mas é obesa, não faz nada, cuida, olha aquilo lá. O que vão pensar de mim é temor de homens. Então, cuida da idolatria e, ao mesmo tempo, quando chega lá, cuida para não se ficar vangloriando. A idolatria é sempre para os dois lados, mas busque o cuidado da administração do corpo, crendo que isso é uma realidade bíblica, e o é. Você não vai encontrar passagens dizendo assim, porque você tem que praticar isso, porque isso... Não, você não vai encontrar. Mas você vai encontrar, numa boa teologia da mordomia cristã, teologia bíblica, as verdades acerca do corpo, como a gente conversou brevemente. Creia nisso e vai adiante. Traz muito benefício para você. Cuida das coisas que tem que ser cuidadas e adapte a sua realidade. A sua realidade talvez seja em casa. Faça 20, 30 minutos. Né? Aquilo que é com peso corporal, sem a sobrecarga sobre você, só o peso do teu corpo. Eu mesmo passo treino para mim, eu mesmo passo treino para minha esposa, que daqui a pouco vai sair aqui para fazer um treino dela, eu fico com as nossas crianças, porque eu quero que ela cuide do corpo também. Apenas o peso do corpo é possível, é necessário, e às vezes é o que realmente precisa mesmo. Então, leve isso a sério. Leve isso a sério. Não brinque com isso. Não seja o que Robert Moore escreveu. Não chega lá no fim da sua vida, lá com 43 anos, tendo parada cardíaca, e o doutor falar para você assim, olha, você escapou por um tris, tem que parar de tomar coca, tem que se exercitar. Não precisa disso. Vai adiante, não brinca, sabe? Às vezes eu vejo muitas pessoas brincando com isso. Cuida do coração, cuida da idolatria, vive à luz da cruz, do evangelho, e administra muito bem aquilo que Deus te deu. E você que é pastor, que está me ouvindo, fazendo isso,
A semelhança lá do pastor o pastor, eu esqueci o nome dele? Pastor Jordão. Jordão fez, um impacto provavelmente gerou na igreja dele, e o grupo de corrida é resultado disso, mostra isso. Talvez a sua congregação vai entender essa verdade, o quão importante é. E vai ser muito bom, vai ser muito bom. Se você é missionário e está no campo, veja, uma estatística feita há um tempo atrás disse que o missionário no campo missionário, ele fica, quando ele faz a tríade, ele fica 10 anos a mais no campo traduzindo, no contexto indígena, traduzindo a Bíblia, ou criando ali o vocabulário, a gramática, 10 anos a mais, isso é muito tempo. Muito tempo. É muito tempo, é muito trabalho. É muito trabalho. E você que é um cristão, líder na igreja, ativo, você que está me ouvindo, não deixe despercebido. Toma uma posição para a glória de Deus. Senhor, eu não quero, eu abomino, mas eu preciso, porque cuidar do corpo te honra e te glorifica. O Senhor nos comprou por um preço tão alto para a gente usar o corpo, inclusive, né, o corpo, do jeito que a gente quer. Então clame a Ele, ajuda, né? E todos os meios disponíveis hoje para você, cheio de aplicativo, assessorias esportivas, que dá para fazer algo bem equilibrado e cuidar bem do seu corpo, assim como você cuida bem da sua alma, não é verdade? Perfeito, pastor. Pastor Tiago, nosso tempo é curto, mas nessa hora que tivemos aqui foi muito bom ouvir. Me abençoou bastante, né? Recobrou pensamentos e ideias que eu já tinha acerca disso. E o meu desejo é que esse tempo de conversa sirva para abençoar e abrir os olhos dos nossos irmãos, Amém. Onde quer que eles estejam, né? Até onde essa conversa pode chegar. Amém. E que, como nós dissemos, né? O Senhor é o dono da vida, é Ele que tira, é Ele quem dá. Mas nós também temos a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus nos deu. Então o nosso incentivo é que você cuide do seu corpo da mesma forma que você cuida da sua alma. Use o seu tempo de maneira sábia. E nesse tempo que você tem, tire 30 minutinhos, 40 minutinhos, você, sua esposa, ou enfim, para fazer isso. Para ter um bom condicionamento físico, para que todas as outras áreas da sua vida também estejam boas. Pastor Tiago, muito obrigado pelo tempo que dispôs a nós, obrigado por nos ensinar, o senhor como teólogo e professor de educação física, obrigado por nos alargar melhor os horizontes sobre o assunto em si, para pensarmos, considerarmos e também internalizar de forma que pratiquemos aquilo que ouvimos aqui, certo? Que aquela segunda-feira, que é uma eterna segunda-feira, deixe de ser eterna, que de fato comece na segunda-feira mesmo. Tome uma decisão, segunda-feira eu vou e vai. Né? Não tendo o desejo, né? Acabe com isso. Então, o meu desejo é que Deus continue lhe abençoando em todos os seus ministérios, tanto no esportivo, como na igreja local, no seminário, que mais pessoas sejam abençoadas pela sua vida, pelo seu ministério como um todo, e que Deus nos proporcione de fato outro tempo que vamos conversar, até mesmo juntos, quem sabe no futuro, mas que Deus continue lhe dando sabedoria e continue conduzindo o seu ministério para a glória e honra dele. Amém, amém. Pastor Leandro, obrigado você, o irmão, o pastor aí pelo convite. Sabe que esse é o primeiro podcast que eu participo? Sério? Eu andei fugindo de vários. Não, deixa pra lá. E eu falei, não, vamos lá. Então foi o primeiro aí que eu resolvi aceitar. E eu tô muito feliz. Legal. Porque é um assunto que eu gosto e que eu acho que ele tem relevância, embora as pessoas às vezes achem que não. Muito feliz, viu, com o teu canal. Que Deus muito te abençoe. O privilégio foi meu estar aqui. Quem sabe Deus nos dá uma oportunidade de falar tantos outros assuntos, envolvendo esse ou até mesmo assuntos teológicos. Conta comigo. Amém. Que Deus muito te abençoe e abençoe sua família, o seu ministério também. Amém, amém, amém. Obrigado, pastor. Um forte abraço. E você que está nos assistindo, vai estar aqui na descrição do nosso vídeo os contatos do pastor Tiago da Mata, redes sociais, você pode acompanhá-lo nos seus conteúdos que tem produzido, tá bom? Pastor, um forte abraço. Deus abençoe o senhor. Amém. O senhor também, todos aí.